Olá, sejam bem-vindos à unidade 2 da disciplina Psicologia, Minorias e Diversidade. Hoje falamos também sobre a constituição da identidade. É importante que a gente compreenda que a identidade se constitui dentro dos processos de diferença, negação e relação. Diferença por quê? Porque a identidade é única e se constitui justamente na diferença com o outro. Por um lado, isso é importante, mas por outro, dentro de uma cultura fundada na desigualdade, isso também pode se acirrar no sentido de uma diferença que desqualifica os outros. Ao mesmo tempo, a gente também se constitui na negação do outro, né, do diferente. E na relação, porque não há possibilidade da gente se constituir fora da relação com a sociedade, com os grupos, com os outros. E quando pensamos dessa forma relacional, é importante que a gente compreenda que é muito importante que a gente compreenda que a autoestima, autoconceito, autoimagem se dá numa dialética, né, de construção aí desse self, desse eu. Por quê? Porque é sempre uma dialética entre eu e o outro. Então, por exemplo, na formação, isso dentro da psicologia social, na formação do self, temos então do autoconceito, né, a construção do que eu penso de mim, de quem eu sou, mas que se dá na dialética com esse lugar que eu ocupo nessa instituição, seja família, escola, em relação também ao que o outro pensa de mim, o conceito que ele tem de mim, então é sempre uma dialética entre eu e o outro. Assim é também a autoestima, né, a avaliação que eu tenho de mim, que também tem relação com a avaliação que o outro faz de mim, e a autoimagem, que é a forma como a pessoa se vê, que se relaciona também à forma como os outros a veem. É importante a gente compreender que, para os grupos minoritários, né, aqueles que, como dito na aula anterior, foram dentro de uma cultura colonizada, colocados como inferiores e estigmatizados, a construção desse autoconceito, dessa autoestima e autoimagem não se dará como dos grupos dominantes. Então, a gente vai ter, claro, problemas na autoestima. Seja também por falta de representatividade, ou seja porque essa identidade é representada socialmente como inferior às demais. Então, isso vai trazer processos muito mais complicados, inclusive de adoecimento para esses grupos. É sempre uma autoestima mais frágil, sempre um autoconceito mais frágil, até muitas vezes por falta de referências mesmo para a formação desse autoconceito de modo fortalecido. E aí, claro que é importante a gente compreender que isso acontece porque estamos numa cultura onde a diferença é vista e encarada como desigual, né? Uma diferença que gera desigualdades, que gera também sofrimento. E os grupos minoritários são vistos de modo tipificado, ou seja, não são vistos como eles realmente são. E é importante a gente compreender que, claro, frente a esse contexto, há também a importância das políticas públicas, né, como, por exemplo, a Lei Brasileira 10.693, de 2003, que coloca a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas, né, e que traz a importância da gente falar de racismo e falar sobre desigualdade racial como uma questão não tabu, mas sim como uma questão importante, né? Inclusive trazendo as diversas experiências, seja quando estamos em instituições, organizações ou escolas, isso é possível, né? Ouvindo o que as pessoas pensam, ouvindo o que elas trazem, de modo que a gente promova, então, processos de desconstrução e desnaturalização, então, de preconceitos. E é importante a gente compreender que há também as políticas afirmativas, como as políticas de cotas, há também políticas que vão tentar incluir o ensino também de cultura indígena, isso também é um ponto importante. E é importante que a gente compreenda também que o preconceito não é apenas um problema individual, mas social, né, mais internalizado pelas pessoas. E se ele é construído, ele também pode ser desconstruído. Então, é muito importante que as práticas da psicologia também sejam práticas formativas, né, de diálogo, de escuta do diferente, e que a gente esteja atento a esses atravessamentos aí diferentes que virão, né, inclusive das vivências das minorias, né? Tudo isso é material para nossa escuta, para o nosso olhar atento, um olhar atento às diferenças que chegam até nós, um olhar também atento ao que da estrutura social, o quanto essa estrutura social produz sofrimento também nesse contexto. E isso é muito importante, né? Estarmos atentos à desigualdade e abrirmos espaço para a diferença e para a diversidade. Obrigada.